O Clan é o rei demônio mais poderoso que existe e odeia a humanidade com todas as forças, mas o destino prega peças, porque no meio da missão para acabar com os humanos, um simples bebê derrete o coração dele, e sem entender direito como, ele acaba adotando a criança como a sua filha. A partir daí, o Clan precisa esconder os seus verdadeiros poderes e fingir ser só mais um perdedor comum, para poder viver entre os humanos. Quando a história começa, vemos uma menina acompanhando o pai na fazenda, e depois de terminarem o trabalho, ele chama ela para voltarem para casa. Ela dá uma olhada em volta da casa e observa um mapa de Ed, e percebe que logo além do mapa só tem escuridão, um breu total. Só o continente deles aparece ali, cercado por regiões completamente escuras, e curiosa ela pensa por que será disso, e sem segurar a curiosidade, ela olha pro pai e logo manda a pergunta: o que tem além da nossa cidade? Uma pergunta que nem o seu pai sabe responder. Ele percebe que ela realmente quer entender, quer saber mais, mas ele não tem como responder, porque também não sabe. Então seu pai explica que assim como ela, todo humano nasce curioso, quer descobrir e explorar. Só que todas as vezes que alguém tentou entrar nessas regiões sombrias, o final foi sempre o mesmo: destruição. Ninguém volta de lá. Seu pai conta pra ela que nessas áreas escuras existem 4 demônios, cada um guardando um ponto cardeal: norte, sul, leste e oeste de Ed. Todos os grupos enviados para tentar descobrir o que tem além foram dizimados, ninguém sobreviveu. Ela fica chocada, e isso significa que é algo realmente perigoso. Mesmo assim, isso não muda nada para ela. O pai diz que enquanto esses demônios não forem derrotados, ninguém vai conseguir descobrir o que existe por lá. Todo problema tem solução, ela pergunta. Então qual seria o desse? Então ele continua explicando que existem tesouros lendários usados por heróis nas batalhas. Só quem possui essas armas, essas espadas mágicas, conseguem enfrentar os demônios. E sem encontrar um verdadeiro herói, a vitória é impossível. Nisso a menina se empolga, ela quer ser uma heroína, ela quer lutar, e acredita que se conseguir a espada de Raiden, vai conseguir lutar também. E quando vencerem, finalmente vão poder ver o mundo além do mapa, e descobrir o que existe nas sombras. Anos então se passam, Alicia não é mais uma garotinha, agora ela faz parte do grupo dos heróis escolhidos. De olhos fechados, ela respira fundo, e os abre dentro de uma carroça que os leva até os limites da cidade. Ela segura um colar no pescoço e pensa no pai. Finalmente chegou a hora de lutar por sua terra. E ela não está sozinha, outros heróis estão indo junto. Durante a viagem, o grupo começa a conversar e se apresentar, e entre eles tem gente bem marcante, como Mainel, dono do tesouro de Yonkaion. Ele diz que nem sabe de onde veio. Quando olham para Alicia, pede para que ela se apresente. Eles ficam surpresos ao ver que tem uma mulher entre eles, mas ela nem liga e nem se apresenta. E conforme se aproximam das bordas do território, outro membro chamado Stefan, dono do tesouro de Teman, avisa que estão chegando, e eles sussurram entre si que esse cara é o mais forte dali. De repente a carroça para, e o cocheiro avisa que dali não dá para ir mais longe. Eles então começam a se preparar para descer, mas nem colocam o pé no chão e já estão sendo atacados pelos demônios. Alguns morrem ali mesmo, dentro do veículo. Stefan grita para todo mundo sair e lutar. O grupo desce em peso e ele organiza todo mundo em equipes. Os arqueiros e lanceiros já estão no combate. Ele então diz que vai fazer dupla com a Alicia para enfrentar o que sobrarem. A Alicia se junta com o Stefan e os dois vão abrindo caminho juntos. Ela é forte, carismática e acima de tudo tem uma baita consciência do que está ao seu redor. E no alto do monte à frente deles está um dos Lordes Demônios. Ele começa a falar sobre o mundo do caos e diz que o mundo nasceu do caos, e se isso for verdade, então ele é mesmo fruto disso. A batalha continua e os heróis vão avançando pelos morros e montanhas até alcançarem o topo. E Stefan está animado, sempre foi considerado o mais inteligente do grupo, então quer provar que faz jus ao título. Ele motiva todo mundo, dizendo que aquele é o dia em que vão ser reconhecidos como verdadeiros heróis.
heróis e que precisam mostrar isso para quem apostou neles. Quando chegam ao Monte da Lua, o Lorde Demônio aparece. A aparência dele é impressionante, para dizer o mínimo. Pele branca felpuda e um visual assustador. Ele é Clevites, o Senhor da Luz da Lua do Sul. O Stefan é jogado para trás com a pressão, e ele admite que o inimigo ali é realmente apavorante, mas lembra a todos de que eles foram escolhidos para isso, e tem uma missão. Todos são heróis, e juntos vão transformar essa missão numa lenda. E enquanto se prepara para lutar, o Clives o ataca à distância, e sem nem chegar perto, empurra o Stefan contra a parede, e o mata na hora. Todo mundo fica em choque, ninguém esperava que ele fosse cair tão rápido. Outro herói tenta assumir a liderança e encoraja os outros a lutarem, mas a Alicia ainda está observando tudo com atenção, e conforme os heróis vão se aproximando de Clevites, ele os elimina, sem mover um músculo do lugar. É aí que a Alicia entende tudo. Ela grita pro grupo que ele está atacando pelas sombras. Se eles quiserem sobreviver, precisam fugir das sombras dele. O pessoal se pergunta como fazer isso, mas ela já está em ação. A Alicia começa a pular pelas pedras da montanha e correr. A sombra vem atrás dela, mas ela consegue ver o ataque antes de acontecer, e é a primeira heroína a revidar um golpe, e os olhos de Clevites brilham surpresos. Talvez essa batalha não seja tão fácil quanto as anteriores, e ele não se importa muito, mas isso chama sua atenção. Faz 1000 anos que ele não se envolve com os humanos, e para ele os humanos sempre foram fracos como insetos, mas agora eles mostram força, têm um propósito, têm determinação. Ele não entende de onde veio isso, mas quer descobrir. Todos os heróis se jogam contra ele e todos morrem, e a última a cair é a Alicia. Ela voa pelos ares e fecha os olhos, aceitando o seu fim. Pede desculpas ao pai e lamenta não ter conseguido realizar o seu sonho. Na capital de Haidart, capital do reino de Haven, o povo vive sua rotina, sem fazer ideia do que está vindo, até que de repente Clevites surge da montanha diante da cidade, deixando todos apavorados, mas ele não ataca ninguém de imediato. Ele está apenas curioso, ele quer entender o que move aqueles humanos. Os heróis que invadiram o seu território diziam ter sido enviados pelo rei de Haven, então o plano agora é simples: passar por todo mundo e chegar até o rei. Os aldeões fogem desesperados, os cavaleiros entram em ação e trazem arqueiros e lançam flechas, mas Clevites nem se incomoda. Ele voa pelos telhados em direção ao palácio, querendo ver com os próprios olhos qual é a fonte de toda essa resistência. Os guardas reforçam a entrada do castelo e atiram várias flechas contra ele, mas nada o atinge. Ele observa os ataques e percebe, não são tão fortes quanto ele imaginava, ainda são fracos. Ele estende a mão contra o muro da cidade e ele desaba. Os cavaleiros percebem que não tem chance. Um deles corre até o rei para avisar que um demônio está atacando, e o rei não parece ficar surpreso. Se um demônio chegou até ali, só pode significar uma coisa: os heróis falharam. O rei se levanta e ele tem apenas uma coisa para proteger: a lâmina de Raiden, chamada Mana Hylight. Outro cavaleiro entra dizendo que o inimigo é imparável e sugerem que o rei fuja, mas ele sabe que fugir seria inútil. Onde quer que vá, o demônio o alcançará. E enquanto os cavaleiros continuam lutando, o Clevites lembra da espada que a Alicia usou contra ele. Mesmo que pouco, o ataque dela o afetou. E isso significa que, se deixados livres, os humanos podem evoluir e se tornarem perigosos. Ele nunca foi atrás dos humanos. Foram eles que quiseram invadir o território dele. E isso por si só já é motivo suficiente para ele revidar. O rei caminha até a porta secreta para proteger a lâmina, mas ao abri-la, Clevites já está ali. Pelo ambiente, acessórios e postura, o demônio já entende: aquele é o rei. E surpreendendo tudo e todos, ele fala em língua humana. O rei fica chocado. Um demônio não deveria saber falar assim. O rei reconhece quem está diante dele, e Clevites afirma: ele é o único capaz de salvar a humanidade. Mas antes disso, quer fazer algumas perguntas, e as respostas vão decidir o destino de todos, não só os de Haven. As perguntas são simples: quem são vocês? Qual é o caráter de vocês? O que move vocês?
vocês? E por que estão atacando o reino dos demônios? O rei orgulhoso se recusa a responder e diz que não deve satisfações a um demônio. Clevites nem repete e sem hesitar corta a cabeça do rei. Depois se afasta convicto de que os humanos são uma ameaça e devem ser destruídos, mas para isso ele precisa montar um time. Vai levar o tempo necessário, mas vai reunir aliados. Enquanto caminha, ele ouve o choro de um bebê. Uma mãe ferida o segura com um pouco de força que ainda tem, e Clevites se aproxima indiferente. Quando vê que é um bebê humano, ele quase ignora, mas a mulher com voz fraca o surpreende e pede que ele salve seu filho. Ele fica surpreso. Ela está implorando justamente para quem é o causador de toda aquela destruição. Ele diz que ela devia culpar o próprio filho por ter nascido humano, mas a mulher insiste. Um bebê não escolhe como nasce. Ele não liga, mas ainda assim propõe algo. Se ela quer tanto que ele salve o bebê, que o convença. Ela diz que está morrendo e que não tem como provar nada, mas acredita que um dia o próprio filho mostrará que vale a pena viver. Com isso, ela dá o seu último suspiro. Clevites pega o bebê nos braços. Ele não está exatamente convencido, mas já que a mãe afirmou que a criança provaria o seu valor, ele pensa que não deve demorar tanto assim para um humano crescer. Então decide observar o que o pequeno se tornará. Enquanto isso, nesse reino gigantesco, existem 5 raças humanas espalhadas por esse mundo. A principal são os Doom, que são maioria. Depois vem os Orgites, corajosos de dar inveja, que ainda têm chifres na cabeça. Logo atrás estão os Ladens, que basicamente são os antissociais, não curtem papo com ninguém de fora. Depois aparecem os Benti, que têm toda a cara de bandidos demoníacos, mas na real são super poderosos. Por fim, os Aidan, que se parecem bastante com humanos comuns e são a menor raça de todas. Mesmo assim, são os mais sábios e dominam a técnica de criar armas com aranocita. Só que esse truque secreto fica guardado só com a família real. Como sabedoria é tudo que eles têm para oferecer, vivem vendendo essas armas pros Doom. Também existem umas feras sinistras, negras, com 9 caudas, tipo Kurama de Naruto. Lá no fundo das montanhas Luna, uma dessas feras gigantes, Clevites, espanta uns bichos menores que estavam prontos para devorar um bebê. Assustado, o bebê começa a berrar. Clevites, preocupado que o bebê já está passando da validade, se enrola nele, pensando num jeito de calar aquele berreiro. Ele encosta a pontinha da unha na cabeça do bebê, e pronto, o bebê apaga. Enquanto encara o neném, Clevites já imagina o presentinho fedorento que está por vir. E não erra. Pouco depois o bebê acorda e começa a chorar de novo. Irritado, ele pega o bebê no colo para achar uma solução. A solução? Joga o bebê num buraco. Calma, não é o tipo de buraco que você tá pensando. É só uma cova cheia de insetos. Mas não são insetos perigosos. São aqueles que comem cocô. Enquanto os bichinhos fazem a festa, Clevites fica lá acreditando, do alto de sua ignorância, que humanos crescem em algumas noites. Ele se lembra de onde achou a criança, mas não faz ideia de quem ela seja. Culpa o coração mole por ter pegado o bebê, mas agora já era. E agora? O que fazer com essa criança? Por sorte, ou azar, o orgulho de ser o senhor das feras negras não deixa ele devolver a criança. Então decide criar o bebê. Mas tem um detalhe, ele não sabe nada de humanos. E o bebê precisa comer. Olhando para os corpos fresquinhos que acabou de conseguir, ele escolhe uma mulher chamada Lizia para ressuscitar. Detalhe, o pai dela tinha sido morto por feras negras. Num ataque de vingança, a Lizia liderou um exército para enfrentar o Senhor das Feras Negras. Resultado, deu ruim, mas agora ela ganhou uma segunda chance. Assim que volta à vida, a Lizia tenta atacar Clevites, mas percebe que sua espada e os corpos dos amigos sumiram. Ele se gaba dizendo que trouxe ela de volta com magia sombria, o que faz dela praticamente um zumbi ambulante. Ao ouvir isso, a Lizia fica de queixo caído. Nem acredita que ele fala a língua humana tão bem, mas fica aliviada de ser a única sobrevivente. Bem, mais ou menos. Do nada, Clevites manda ela mostrar os lanches. A Lizia fica indignada, achando que o Lorde das Feras tá de gracinha. Mas antes que a mente dela vá longe, ele explica, o bebê tá com fome. Quer que ela tire a armadura e solte logo os lanches. Como ele botou magia sombria nela, não tem escolha. A Lizia, a contragosto, levanta a blusa. E surpresa, não tem leite nenhum. O que é normal, já que ela nunca foi mãe. Ela ainda dá uma mini aula, explicando que mulher precisa parir para ter leite. Morrendo de vergonha de ter mostrado os lanches à toa, ela implora para morrer logo, mas ele nem liga. Enquanto isso, o bebê volta a chorar. Em vez de resolver, os dois ficam discutindo como ele achou o bebê. Cansado de papo furado, Clevites exige uma solução. Sem saber nada de bebê, a Lizia admite que só uma mulher que tenha leite pode alimentar ele.
Mas onde arranjar uma? A única saída seria contratar alguém, mas para isso precisa de dinheiro. Dinheiro que Clevites não tem. Porém, com tanta arquinita na caverna, dá para faturar uma graninha. Depois de pensar um pouco, Clevites aceita a ideia de arranjar uma ama de leite. Só que tem um detalhe, não dá para ele aparecer na cidade com esse tamanho todo. Ia assustar todo mundo. A Lísia até se oferece para levar o bebê, mas Clevites não aceita, não quer o bebê fora do alcance dele. Então ele se transforma num garoto humano. A fantasia até convence, mas as 9 caudas ficam balançando, junto com o chifrinho. Ele esconde as caudas numa sombra debaixo dele. O chifre continua lá, mas ele nem percebe. A Lísia decide ficar quieta. Antes de sair, ele escolhe nomes. Ele vira Clem e o bebê, Luna. Só então ele pergunta o nome dela, e ela responde. Depois, os 3 seguem até um riozinho. Lá, a Lísia fica com a tarefa de dar banho no bebê. No meio do banho, Clem interrompe tudo, mas ela segue em frente e ganha um jato de xixi na cara como recompensa. Clem fica criticando tudo que ela faz, parecendo uma sogra chata. Reclama de como limpa o bebê, de como embrulha ele, até de onde ela devia esfregar mais. Depois do banho, Clem acha que os insetos que comeram cocô fizeram um trabalho melhor. Chegando no acampamento de Alisia, descobrem que está vazio. Ela conta que os tesouros do grupo estão escondidos em outro lugar. Antes de irem lá, Clem manda ela tomar banho, e ainda dá as fraldas do bebê para ela lavar. No meio da lavagem, ela percebe o brasão da família real e Guenian no tecido. Na hora, entende que o bebê é da realeza. Enquanto isso, no castelo destruído, um soldado vasculha os escombros atrás de sobreviventes, chocado com o estrago feito pelo Lorde das Trevas. Ele se lembra do plano da princesa de fugir com seu bebê antes do caos. Culpando o Rei Louco, ele torce para achar pelo menos alguém vivo. Já o general Drell observa as ruínas do reino Guenian. Ele manda avisar o imperador para ocupar logo o território, senão outra raça toma conta. A maior ambição dele é pegar o segredo da Arquinita, que só a família real Guenian conhece. Enquanto volta para juntar as tropas, Drell ordena a seu braço direito, Maynard, que busque sobreviventes com sangue real. De volta à caverna, Alisia confronta Clem mostrando tecido com brasão e acusa ele de sequestrar um bebê real. Clem fica chocado junto, contando que foi alguém, com a mesma forma humana dele, quem confiou o bebê a ele. Mesmo desconfiada, Alisia leva um cala-boca dele quando ele confessa ter matado o rei em legítima defesa. Ele sabe que agora muita gente vai caçar a criança por causa do segredo da Aranocita. Decidido, Clem quer fazer do bebê um rei e mandarem tudo por trás dos panos. Isso apavora Alisia, que percebe que pode ter ferrado tudo revelando quem o bebê é. Enquanto partem para buscar uma ama de leite, Alisia tenta se acalmar pensando que ninguém vai aceitar Clem com aquele chifre. Mas esquece que os Orgites também têm chifres, o que pode facilitar a farsa dele. No fundo, ela acredita que os humanos vão dar um jeito de desmascarar ele antes que seja tarde. Só que também percebe o quanto Clem é obcecado por Luna, e que se Luna morrer ou sumir, pode ser o fim para a humanidade inteira. Com isso, Alisia jura proteger Luna a qualquer custo. No caminho, uns bandidos aparecem e dão uma paulada na cabeça de Clem. Quando ela vê que são só ladrões, acha que vão se dar mal com o poderoso Senhor das Feras Negras. Mas Clem desaba no chão, sangrando muito. Vendo isso, Alisia grita feito criança e também leva uma pancada, desmaiando na hora. Eles foram capturados pelos bandidos, e Clem ainda dá risada da situação. Eles estão dentro da carroça dos bandidos, onde vários outros prisioneiros ficam sentados ao lado de Clem. Clem segura o bebê Luna no colo com um sorriso calmo, o que deixa Alicia ainda mais preocupada. Ela não faz ideia do que está rolando. Ela repara que Luna está dormindo e pergunta para Clem como ele conseguiu acalmar o bebê. Clem explica que Luna estava chorando até agora, mas tá tudo tranquilo porque a viagem tá sendo suave. Alicia se aproxima dele no meio dos outros prisioneiros e cochicha, perguntando por que ele, que já foi um dos reis demônios mais poderosos de todos os tempos, se deixou capturar assim. Ela acha que, ao mudar de aparência, Clem também ficou mais fraco, por isso caiu com uma única pancada. Clem admite que ela quase acertou. Ele conta que, ao se transformar, acabou deixando o corpo tão frágil quanto de um humano, sem perceber. Foi assim que, quando foi pego de surpresa, desabou na hora. Em resumo, a defesa natural dele sumiu, mas se ele usar os poderes certos, pode fortalecer o corpo de novo. A questão é, por que ele ainda não escapou dessa confusão? Clem diz que, disfarçado de humano, quer esconder seus verdadeiros poderes até Luna se tornar o próximo rei, por isso tá deixando tudo rolar assim mesmo. Além disso, Clem quer entender melhor o mundo dos humanos, inclusive porque aquelas pessoas pobres foram sequestradas. Percebendo quão perdido ele é, Alice explica direitinho que eles e o resto foram capturados por bandidos, que provavelmente querem vender todo mundo para mercadores de escravos. Mesmo assim, ela pede para Clem não julgar todos os humanos por causa dos bandidos, já que eles são o pior tipo de gente. Logo depois, a carroça chega à base
base dos bandidos, e os prisioneiros são separados em dois grupos, homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Um dos cativos tenta fugir, mas o chefe dos bandidos, Darn, até sorri, sabendo que o coitado assinou sua sentença de morte. Com o exemplo dado, Darn avisa todo mundo para não tentar fazer a mesma besteira. Depois ele vira para Alicia e manda ela ir com ele. Clem fica parado, pensando no que fazer, quando aparece uma mulher chamada Car, que parece ser a responsável pelas mulheres e bebês dentro desse esquema de tráfico humano. Vendo Clem parado com um recém-nascido no colo, Car chama a serva dela, Nu, para cuidar de Luna. O trabalho da Nu é justamente amamentar os bebês capturados. A base dos bandidos fica num tipo de pedreira, e lá no fundo existe uma poça de água onde repousa uma lendária lâmina vermelha, guardada por algo absurdamente forte. Enquanto isso, Dar não faz o que todo mundo achou. Na verdade, ele leva Alicia até Broco, o chefe provisório da gangue Krauss, que assumiu o comando no lugar do verdadeiro líder, Jazak. Broco tomou o poder à força, mas ninguém ousa questionar porque ele tem uma fera de estimação, Betty, capaz de estraçalhar qualquer um. Alicia reconhece Betty como um demônio ocidental e fica surpresa que Broco tenha conseguido domar a criatura. Broco fala com Betty, que responde dizendo que quer brincar com um humano. Broco libera. Ela pode escolher um dos dois bandidos que trouxeram Alicia. Antes disso, Broco explica o motivo de ter levado Alicia ali. Os bandidos pegaram todos os cristais mágicos que Alicia tinha coletado na base do clã, cristais vindos da Montanha da Lua, lar de Clevites. Vendo isso e o fato de Alicia nem ter tremido diante de Betty, Broco deduz que ela fazia parte dos 3 heróis enviados de Aiden para matar Clevites. Ele acha que Alicia estava voltando para Aiden com uma bolsa cheia de cristais mágicos. E solta a bomba. A capital real já foi destruída por Clevites. Só que para ele, isso não é má notícia. Ele mostra uma espada avermelhada, a Mana Idlart, que só a realeza de Aiden sabe forjar. Claro, a espada dele é falsa, e a gangue vende essas cópias para otários que não sabem a diferença. Agora que a família real sumiu do mapa, o preço dessas espadas falsas vai disparar. Uma mina de ouro para a gangue. Mas Broco quer mais. Ele quer a espada original, a mais pura de todas, forjada pelos reis de Aiden e passada para os heróis. Ele acredita que todos os outros heróis morreram pelas mãos de Clevites e que Alicia só escapou porque largou os companheiros para trás. Ele pressiona, querendo saber onde está a arma dela e as armas dos outros 12 heróis mortos. Como Alicia não fala nada, Broco manda Darn e Sat levarem ela para a base do Clevites para caçar esses tesouros. Darn até sugere que eles peguem outro tesouro que já está no radar deles, mas Broco insiste no plano original. Ainda dá carta branca para os dois se divertirem com Alicia antes de partir, para garantir que ela não vai criar problema no caminho. Enquanto isso, Clem está trabalhando como garçom na pousada dos bandidos, que é comandada pela Car. Muitos bandidos tentam dar em cima dela, e Clem só observa, se perguntando até onde vai a podridão dessa gente. Por outro lado, Nu está alimentando Luna com leite que o pai esqueceu de trazer. Nu também trabalha como garçonete e sofre nas mãos dos bandidos, que abusam dela sem dó. Clem, pacientemente, serve carne para os bandidos, que até elogiam o atendimento. Mas Car sente algo estranho. Todo mundo acha que Clem é um orc por causa dos chifres, mas a pele clara e os olhos dele entregam algo mortal. 2 bandidos começam a importunar Nu e arrastam ela para se divertir. Passam a noite abusando dela e largam a pobre cheia de machucados. Mesmo assim, Nu não reclama. Assim que eles acabam, ela volta para a estalagem para amamentar Luna. Do nada, os 2 bandidos começam a se sentir fracos e caem mortos. Clem estava por trás disso, castigando eles por Nu. Nu encontra Luna nos braços de Clem, mas nem quer saber o que ele fez com os caras. Só quer alimentar o bebê de novo. Ela pega Luna e leva para um barraco para dar de mamar. Clem senta ao lado e pergunta sobre a vida dela, curioso se ela também é dos Krauss e o que fazem lá. Nu tenta parar, mas ele insiste para ela falar. Ela conta que sempre viveu ali. Nunca teve pai, só a mãe. Mas, quando criança, nunca viu o rosto da mãe, só as costas. Sabia que a mãe era escrava porque espiava os homens abusando dela. Quando tinha 12 anos, a mãe sumiu. Não sabe se morreu ou fugiu. Só lembra que, no dia que sumiu, uns homens vieram bater nela. A partir daí, a vida virou um inferno. Apanhava todo dia, vivia como bicho, até conhecer Ciscar. Car mostrou que, se ela satisfizesse os homens, eles parariam de espancar ela. Então, numa noite, Nu seguiu Car e aprendeu como agradar os homens. Não virou Car, mas a vida melhorou um pouco. Pelo menos agora tem trabalho e consegue alimentar crianças com o leite que sobra. Clem pergunta por que ela tem leite se não tem filho. Ela revela que engravidou, mas teve um natimorto. Enquanto estava grávida, o bebê mexendo na barriga dava força para continuar viva. Mas o bebê nasceu morto, e ela quase se deixou morrer também, achando que assim reencontraria o filho. Só que, de repente, sentiu calor de novo. Abriu os olhos e viu uma criança de uns 6 meses mamando nela. Ver a criança viva e precisando dela deu força para seguir. Alimentou aquela criança até ela crescer, e depois outras vieram. Ver esses pequenos sobrevivendo por causa dela basta para deixá-la feliz. Ela conta que até tentou ter filhos de novo, mas não deu certo.
Clem, já cansado de ouvir, pede para ela parar. Pergunta se ela quer ir com ele como ama de leite da Luna. Diz que não quer forçar, mas também não vê por que não levar ela junto. Como Luna gosta dela, é uma boa ideia. Nu sabe que é uma chance de ouro, mas acha que seria burrice aceitar. Na cabeça dela, Clem também é escravo, igual ela. Ela diz que gostaria de ir, mas não pode, porque tem outras crianças que ainda quer alimentar e dar esperança de sobreviver. Ela devolve Luna para ele e vai embora. Enquanto isso, a gangue leva Alicia até uma ponte e manda ela andar. Quando chega no meio, ela para e olha para baixo. Eles acham que ela quer pular e avisam que não tem como sobreviver à queda. Mas Alicia tá de olho no rio. Lá, ela vê gemas brilhando na água e entende na hora o que é. Antes que diga qualquer coisa, eles lembram que aquele é o rio onde o lendário herói Kord morreu. Ela também sabe disso. Um escravo se oferece para mergulhar e pegar o que eles querem, prometendo liberdade para ele e a esposa. A mulher dele implora para ele ir, reforçando a promessa dos bandidos. Mas, quando o cara pula, monstros aparecem e devoram ele. Alicia sabia que a gangue não ia cumprir palavra nenhuma. Aquele lugar é o LB Shaft, cheio de monstros que chegaram há 300 anos numa enchente, e a espada Adventista lá dentro. Eles só queriam alguém para buscar a espada, o que é impossível. Alicia chama eles de vermes, sabendo que o cara ia morrer e ainda amarraram a corda mal. Eles lembram que ela não tá ali para dar sermão, e que o homem que vai domar ela tá na frente. Ela encara o nojento do Pedo, que pula na ponte para lutar com ela. Ele já imagina rasgando as roupas dela. Antes que chegue perto, Alicia quebra a própria mão, arranca a espada dele e corta a corda da ponte. Ela se joga, conversando sozinha, confiando nas palavras de Clem de que não vai morrer na queda. Será que ela sobrevive? O corpo da Alicia tá completamente esmagado e todo torto por causa da queda. Os dois bandidos lá de cima ficam morrendo de medo do que o Broco pode fazer com ele se descobrir o que rolou. Então, decidem descer para ver se a Alicia realmente deu logo permanente desse mundo. Enquanto isso, Alicia recobra a consciência e percebe que o Clem transformou ela no morto-vivo mesmo. Por enquanto, ela só consegue mexer o olho esquerdo e não sente nada do pescoço para baixo. Ela pensa se vai ter que ficar assim, paralisada, pro resto da vida. De qualquer forma, ela não quer nem respirar para enganar os bandidos e fazê-los acharem que tá morta. Do nada, os vasos sanguíneos perto do olho dela se mexem sozinhos e formam a cara do Clem, ou Clevites, que só aparece para chamar ela de idiota por ter sangrado tanto. Alicia não entende nada, tipo, por que o Clem tá ali? E por que ele parece um cachorrinho flutuante? Clem explica que a forma dele depende da quantidade de sangue mágico que Alicia tem no corpo. Como ela ainda é útil para ele, Clem fala que vai usar os poderes dela para forçar o sangue mágico de volta nela e garante que, enquanto esse sangue estiver lá, ela vai se recuperar inteira, tirando as partes que se soltaram completamente. Aí a Alicia pergunta por que ele não cura logo tudo. Clem fala que tá ali rapidinho porque quer que ela faça uma pergunta. Primeiro, Clem conta que arrumou uma ama de leite pro bebê Luna, a Nu, que é do bando dos bandidos. Clem admite que entende quase nada do mundo humano, mas acha que a Nu tá sendo abusada ali, por isso, ofereceu uma chance dela fugir com ele. O que deixou ele bolado foi que a Nu recusou sem nem pensar. E é isso que ele não entende. Ele pergunta pra Alicia por que a Nu ia querer ficar nesse inferno. Alicia chuta que a Nu enxerga tanto Clem quanto a Luna como escravos, e escravos não podem sair. Então, quando Clem ofereceu fuga, a Nu nem cogitou que fosse real. Clem entende e pergunta o que fazer para convencer a Nu a ir com ele. Alicia fala que o jeito mais fácil seria ele acabar com todos os bandidos dali. Clem recusa, dizendo que isso estraga o disfarce dele. Então, manda Alicia fazer isso no lugar dele. Faz sentido, porque ninguém vai suspeitar de uma heroína exterminar um bando de bandidos. Alicia hesita, não acha que dá conta. Mas Clem não aceita um não e avisa que ela precisa resolver isso antes da Luna sentir fome de novo. Ele some, forçando o sangue mágico de volta nela, o que faz o corpo da Alicia dar uma dança doida até voltar ao normal. Enquanto isso, vários bandidos pulam lá embaixo, apavorados e sem entender nada. Ver a heroína meio morta dançando do nada é surreal. Alicia puxa o ar com força enquanto os ossos quebrados se encaixam de novo, doendo pra caramba. O chefão dos bandidos nem entende o que tá acontecendo, mas manda os capangas pegarem Alicia e quebrarem os ossos dela de novo, para garantir que ela não fuja. O primeiro chega perto, ela deixa ele furar o braço dela numa boa, só pra dar um socão nele depois, pegar a espada e o tapa-olho dele. Com a espada, corta as correntes e coloca o tapa-olho, pronta pra luta. Enquanto isso, Clem vai atrás da Nu de novo, prometendo pra Luna que dessa vez vai convencer a Nu a virar ama de leite dela. Caso a Luna se preocupe com a Alicia, Clem garante que ela vai ficar bem, afinal, foi a única humana que conseguiu arranhar os chifres dele. Car chama a Nu e dá uma bronca por não ter limpado a bagunça na cozinha. Car percebe que a Nu tá feliz, mesmo depois de ter apanhado, e acha isso estranho. Nu explica que só tá curiosa pra saber como é o mundo lá fora, já que nunca saiu daquele buraco. Car suspeita que a Nu quer fugir, mas ela nega e fala que é só curiosidade.
Sem querer, Anu acaba contando que alguém convidou ela para fugir, e ainda revela para Car que foi um escravo. Broco ouve tudo, mas quem age primeiro é a Car, que dá um tapa na Anu por sonhar com algo impossível. Broco chega na hora e pergunta do bebê, dando a entender que quer usar a Luna para alguma coisa. Depois, manda Anu ir com ele. Car percebe na hora que ele vai punir Anu, mas não pode fazer nada. Só fica lá, tremendo. Assim que Broco e Anu somem da vista dela, Car suspira, preocupada com quem vai alimentar os bebês agora, o que dá a entender que Broco vai acabar com Anu. Klein chega com a Luna no colo, e Car acha que ele quer Anu para alimentar o bebê. Já estressada, Car avisa que ninguém mais pode alimentar a bebê porque Anu cometeu o erro de sonhar com algo impossível. Klein obriga Car a explicar direito. Car, morrendo de medo, conta que Broco não tem boas intenções e que quando viu ele levando Anu, sentiu que algo estava errado. Broco leva Anu para uma caverna. Quando ela entra, fica chocada. Viveu a vida toda com os corvos, mas nunca tinha ido ali. Ela pergunta o que é aquele lugar, e Broco explica que ali ele cria minérios mágicos. Ele mostra uma lanterna feita de minério mágico e fala que eles servem para várias coisas. Eles descem mais na caverna e ela vê um crânio humano. Ela se assusta, mas Broco diz que não é de humano. A luz apaga. Ela grita, diz que não tá vendo nada, e Broco fala que foi sem querer e que vai acender de novo. Quando a luz volta, ela dá de cara com o Troll Bet. Ela entra em pânico, mas não tem ninguém para ajudar. Broco fala que o Troll tá sob magia e explica que os corvos são um time baseado em confiança. E por ela ter cogitado sair, quebrou a confiança. Ninguém sai, então, vai ser punida com a morte. Ela implora ajuda, mas Broco manda Bet devorar ela. Ela tenta correr, estica os braços, desejando ter aceitado a mão do Klein antes. Estica de novo, esperando que Klein apareça. Mas não aparece, até ela entrar na boca do monstro. Bem na hora em que o monstro engole a Nu, Klein chega e a Luna chora alto. Ele comenta com a Luna que comer e ser comido é parte do ser humano. Até demônios precisam comer, imagina monstros. Então, não culpa o monstro. Só se culpa por ter chegado tarde. O que Klein não entende é porque o Troll obedece a um humano baixo como Broco. Broco se irrita de um moleque falar assim com ele e manda Bet devorar Klein e a bebê também. Mas Bet reconhece seu verdadeiro mestre. Não faz nada. Bet se engasga com a Nui, sem Klein precisar agir, cospe a garota. Nu sai ferida, machucada, mas ainda respira fraco. Klein pensa em reanimar, mas tem outro problema, Broco. Ele diz pra Luna que só ela pode consolar a Nu e coloca a Luna nos restos da Nu, chamando um chifre para levá-las embora. Elas somem, deixando Broco chocado. Ele nunca viu esse nível de poder e acusa Klein de usar magia. Klein nem sabe o que é magia, então tenta explicar. Ele mostra um minério mágico e explica o que entra nele para ser criado. Conta que a lanterna na mão dele tem esse minério que permite controlar trolls e outros monstros, mas, no momento, só trolls fêmeas. Vendo que o controle sobre Bet tá falhando, Broco libera o minério. O cheiro ruim toma conta, Bet volta pro controle dele. Até o Klein sente a energia estranha saindo do minério. Bet se debate nas correntes e tenta atacar Klein, que desvia. Klein se dá conta de que não entende nada de humanos e por isso não consegue prever nada. Fica irritado com Alicia por não ter contado sobre os minérios mágicos. Enquanto isso, Bet também tenta dar um jeito na situação. Tem muito bandido, e ela se perde no meio de tanta gente. Lembra do pai treinando ela na infância, quando ele dizia que o golpe dela era fraco. Naquele dia, o pai dela disse para nunca hesitar no ataque, senão o inimigo sentiria o medo nela, e ela perderia o controle e a luta. Agora, ela tá visivelmente sobrecarregada. Tem muita gente para enfrentar e o núcleo de mana dela tá se esgotando, porque o sangue clave que dá força também a enfraquece rápido. Ela precisa de uma arma melhor ou vai perder. Então, sai correndo até o rio para pegar a arma do herói Arventis. Enquanto corre, pensa no que pode acontecer se for pega. Sabe que vão fazer coisas horríveis com ela. Os bandidos acham que ela vai pular no rio, mas ninguém sobreviveu a esse rio em 300 anos. São idiotas, porque ela não quer se jogar. Ela salta por cima, rumo ao andaime. Quando percebem, pulam atrás dela. Só que quando ela chega no alto, corta o andaime e a maioria cai na água, virando comida para os monstros do rio. No meio da bagunça, eles percebem que ela sumiu. Mal sabem eles que ela tá debaixo d'água. A vantagem dela sobre os heróis antigos é que não pode sufocar. Se preparou, respirou fundo antes de mergulhar. Agora planeja prender a respiração para os monstros não perceberem e afundar até o fundo do rio para pegar a arma.